Olá, pessoal. Eu sou a professora Catiana e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Eu sou a coordenadora do Núcleo de Ensino de Tecnologia e venho, então, hoje falar um pouquinho sobre o nosso curso. Bom, o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas se trata de uma graduação na área de tecnologia, né? E tem como objetivo capacitar, né, profissionais para projetar, desenvolver, implementar e gerenciar sistemas computacionais. Ou seja, esse profissional ele vai aprender desde a parte de análise de requisitos, todo o ciclo de vida de um projeto de sistemas, análise de requisitos, o próprio desenvolvimento, a própria implementação, testes, validação de sistemas e o gerenciamento. Bom, este aluno vai ter uma formação de base em programação, banco de dados, engenharia de software, redes, inteligência artificial, ou seja, todas as áreas mais importantes da tecnologia da informação, o que vai proporcionar, então, ele atuar no mercado de trabalho nessas diferentes áreas também, não somente em projetos de desenvolvimento de software. E, além disso, claro, né, desenvolver habilidades de gestão de projetos, de comunicação, trabalho em equipe, que são habilidades pessoais. Ainda é um tecnólogo, né, com uma carga horária de 2.000 horas, executado ao longo, então, de 2 anos e meio. Ele inclui práticas laboratoriais em diversas disciplinas, e isso nós vamos falar um pouquinho mais adiante, e também a participação em projetos de extensão que vai facilitar com que este aluno, então, pratique conceitos sobre a tecnologia e o desenvolvimento de inúmeras habilidades. Em geral, o mercado de trabalho para esse profissional, ele é bastante amplo, principalmente considerando a transformação digital que nós estamos hoje, o momento que nós estamos hoje, super importante para as empresas. Então, é um profissional que pode atuar numa consultoria, numa fábrica de software, numa empresa, tanto governamental quanto privada, em qualquer área ou qualquer empresa que atue com tecnologia da informação, que utilize tecnologia da informação. Quais que são as expectativas? Geralmente, quando um aluno chega e pergunta sobre o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, ele traz algumas expectativas. Por exemplo, ele vem com a intenção de aprender a programar, porque ele quer, né, aprender a programar em dispositivo móvel, aprender em programar sistemas, né, seja para desktop. Então, ele vem com essa intenção que ele gostaria de aprender linguagens de programação. E quais seriam essas linguagens de mercado atuais? Então, vem com essa expectativa. Ele também vem com a expectativa de conhecer novas tecnologias, de se introduzir nesse mercado tecnológico, então entendendo o que está acontecendo no mercado, tanto para a carreira quanto no mercado de trabalho, então conhecer novas tecnologias. Também ele gostaria de desenvolver habilidades, por exemplo, de gestão de projetos, de entender muito mais a fundo como é um projeto completo de um desenvolvimento de software. Ainda vem com a ideia de adquirir formação de base, né, em várias áreas da tecnologia, como eu coloquei agora. Ele tem essa expectativa de conhecer um pouco de cada área da tecnologia da informação. E também, com isso, descobrir, então, uma vocação para determinada área e traçar o seu plano, o seu objetivo de carreira. Porque essas formações de base também proporcionam ao aluno focar numa determinada área. Bom, ainda vem com uma expectativa de saber trabalhar em equipe, ou seja, de desenvolver novas habilidades e também de se preparar para o mercado de trabalho. Bom, dito isto, pessoal, o que o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, então, tem como objetivo, considerando um pouco dessas expectativas e um pouco mais além dessas expectativas? Este curso, ele vai oferecer, então, uma sólida base de conhecimentos técnicos em tecnologia da informação,
como nós mencionamos, programação, banco de dados, rede, segurança da informação, tema super importante hoje em dia, a própria inteligência artificial, tecnologias de mercado. Então, ele vai dar uma sólida base de conhecimento de todas as áreas da tecnologia. Além disso, ele vai fornecer uma ampla visão sobre o ciclo de vida de um desenvolvimento de um projeto de software, que é o principal do nosso curso, né, de análise e desenvolvimento de sistemas. E, além disso, como uma primeira etapa desse ciclo de desenvolvimento de software, ele tem como objetivo, então, que é a análise de requisitos, a análise do ambiente do cliente, da situação dos sistemas atuais que uma empresa tem. Então, estimular esse pensamento crítico e a solução de problemas relacionados à TI. Ele tem que ter essa capacidade de pensamento crítico e de solução de problemas, seja como a empresa que está iniciando com um processo novo de software, seja uma empresa que está instalando softwares e tendo que adaptá-los, então, uma startup, por exemplo, então, ele precisa ter esse pensamento crítico, esse pensamento computacional, que é quase uma habilidade, né? Então, esse pensamento crítico e essa capacidade de solução de problemas vai permitir que o estudante, então, ele esteja preparado para enfrentar esses desafios e as complexidades do mercado de trabalho enquanto a desenvolvimento de sistemas, processos de negócio, análise de negócios na empresa. Bom, além disso, o curso de análise e desenvolvimento de sistemas também vai desenvolver habilidades de liderança e de comunicação para que esse profissional, esse aluno, esse estudante, ele saiba lidar com equipes, com clientes, né, com stakeholders nas empresas, que são os líderes de negócio, que atuam com a área de TI estrategicamente, né? E outro objetivo do nosso curso é proporcionar experiências práticas por meio de projetos, estágios, atividades extracurriculares, para que o estudante possa, então, aplicar esses conceitos, ter visão do mercado de trabalho em situações reais e consolidar, então, essa formação profissional. Bom, e manter o currículo dele atualizado com esse curso, alinhando essas tendências e as inovações do mercado, como eu já comentei, garantindo que esse estudante, então, ele esteja preparado para atuar na análise, no desenvolvimento de sistemas ao longo do seu início da carreira profissional. Bom, pessoal, em termos de habilidades, o que o curso de análise e desenvolvimento de sistemas vai proporcionar, né? Ele vai desenvolver habilidades de programação, que é uma das expectativas fortes dos nossos estudantes. Análise de sistemas, como eu disse, o próximo item, desenvolvimento de soluções. Esse tema é super importante, usando o pensamento computacional. Ele vai desenvolver a habilidade desse acadêmico sentar numa mesa de reunião com o cliente ou dentro da empresa e entender a situação do seu sistema, quais projetos, quais itens de desenvolvimento, de melhorias contínuas esse sistema requer. Então, tudo isso envolve análise de sistemas, uma análise de requisitos, ou a gente chama ainda uma análise de negócios, para desenvolver, então, soluções que sejam aplicáveis a situação, ao contexto da empresa. Também vai desenvolver habilidades em banco de dados, como funcionam os bancos de dados, e a partir daí ele pode também desenvolver mais a capacidade de administração de banco de dados numa próxima, digamos, na sequência, né? Desenvolver, se ele gostar de banco de dados, mesmo se ele gostar de desenvolvimento de software, conhecer de linguagens de programação. Então, também de gestão de projetos, porque a análise e o desenvolvimento de sistemas, ele lida
tem um grande foco na gestão de projetos de desenvolvimento. Então, essa capacidade de gerenciamento, de liderança é importante, é uma habilidade que nós precisamos desenvolver. A própria comunicação e o trabalho em equipe e a resolução de problemas, não só dar soluções, mas também, né, solucionar problemas existentes. E a gente costuma dizer, né, e o pessoal de TI precisa muito, nós precisamos muito desenvolver essa questão da comunicação do trabalho em equipe. Às vezes, os programadores ou aquele aluno que gostaria de focar um pouco mais em questões de programação, de desenvolvimento, basicamente, ele acaba ficando mais introspectivo. Então, eu já vi casos em empresas em que programadores, de repente, tinham uma certa dificuldade de se comunicar com o cliente, de entender o que o cliente gostaria, de inclusive, explicar tecnicamente a solução que ele estava desenvolvendo. Então, é importante que o profissional de TI, que nós tínhamos aquela visão de nerds, de que essa visão ela precisa se abrir para o mercado, né? Habilidades de comunicação, de oratória, de saber de explicar, explanar uma ideia. Então, são muito importantes nos dias de hoje, né? Bom, e aí você pode me perguntar, mas quais seriam os benefícios de fazer um curso de análise e desenvolvimento de sistemas? Bem, uma oportunidade de carreira, porque desenvolvimento de sistemas é o grande, né? Tudo envolve um sistema. Nosso celular, né, nosso modo de viver, tudo tá por trás está um sistema. Consultar o horário do ônibus, agora a gente lê os QR Codes e já entende qual é o horário, a nossa vida no transporte, até no entretenimento. Então, nós temos desenvolvimento de sistemas. Então, são oportunidades de carreira numa tecnologia que evolui constantemente. Então, é uma das carreiras muito promissoras hoje em dia, porque existem um amplo digamos assim, canais, digamos, de você atuar em várias partes da tecnologia, em vários segmentos dessa tecnologia. E com isso nós temos salários atrativos, claro, nós temos salários muito atrativos, seja para um gestor de projetos, um programador de linguagem de programação, que a gente diz às vezes o perfil do profissional de TI é muito autodidata, ele acaba aprendendo essa habilidade de autoaprendizado, né? Porque a gente acaba começando a mexer com a tecnologia e daí desenvolvendo pensamento crítico e daí você já começa, né? A gente diz, eu consigo me virar sozinha porque conheço de tecnologia. Então, salários atrativos, né? Em relação a isso, habilidades interpessoais, que eu acabei de mencionar, e o próprio desenvolvimento de habilidades técnicas nesse assunto, né? Uma flexibilidade de trabalho imensa que existe hoje para o profissional de TI, e uma atuação, como eu disse no início, em uma área que está em constante evolução. Para que né, maior benefício que este? E você também poderia me dizer, puxa, mas e o meu sucesso na minha carreira? Bom, mas daí, diante de tudo isso que eu falei, o que, digamos assim, você deve se preocupar para ter sucesso na sua carreira? Eu gostei dos benefícios, gostei da minha visão de futuro, de traçar um plano de carreira para mim, mas para que isso funcione, quando você escolhe um curso de análise e desenvolvimento de sistemas, eu gostaria de te elencar alguns itens super importantes para que você tenha esse sucesso, então. Você tem que gostar de tecnologia, claro, né? E por quê? Porque a tecnologia evolui constantemente, dia a dia. Então, você tem que buscar essa atualização constante. Você tem que ter aquele perfil que busque essa atualização constante, entendendo, se preocupando o que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo na carreira das pessoas, desses profissionais em termos de gestão, enfim, se você se dedicar a uma área da TI, é importante que você se especialize cada vez mais, busque a atualização constante daquele tema.
aperfeiçoar habilidades técnicas, claro, que é o que eu acabei um pouco de dizer, aprimorar as tuas habilidades gerenciais e de liderança, porque à medida que você vai crescendo na carreira, e a carreira de TI é uma carreira que você pode crescer muito rápido, né? Você tem que começar a pensar nesse, e por isso que a nossa preocupação de fornecer a você é, esse desenvolvimento de trabalhar em equipe, de se comunicar, porque essa questão, as habilidades gerenciais partem muito disso, e principalmente de liderança. Então, ter visão estratégica de negócio de uma empresa, puxa, como é que aquela empresa funciona? Entender algumas empresas grandes de tecnologia, por exemplo, você pode entender algumas empresas, como elas funcionam, uma IBM, uma Microsoft, puxa, procurar entender desta empresa, como ela surgiu. Então, assim, porque isso tudo vai te dando visão estratégica, como uma empresa cresceu no mercado, às vezes uma startup, às vezes uma empresa startup de um aplicativo de celular. Puxa, como ela teve essa visão estratégica, como ela cresceu. E isso você vai adquirindo ao longo do tempo, desde que você tenha busque essa atualização, também de forma estratégica. Ser proativo e inovador, muito do que eu falei agora, né? Você ser o autodidata, buscar entender as soluções em tecnologia, não depender muito das pessoas, entender de uma tecnologia nova que surgiu, deixa eu ver como é que ela funciona. Então, ser proativo nesse sentido e ter um espírito inovador. E networking, claro, porque em TI o networking faz toda a diferença. Você ter uma rede de colegas profissionais, poder estar em grupos, né, participar de discussões, de fóruns. Então, criar o teu network que te ajude a esse sucesso na sua carreira. Bom, pessoal, e o mundo sem tecnologia? Como seria o mundo sem a tecnologia, né? Eu coloquei aqui desde a comunicação até o transporte, da medicina até o entretenimento, a tecnologia ela está profundamente integrada na nossa sociedade e tem transformado a maneira como nós vivemos, nos relacionamos e trabalhamos. Então, hoje, escolher um curso em tecnologia é, é ter uma carreira promissora, porque nós já não vivemos mais sem a tecnologia. Bom, e diante de tudo isso, você vai se perguntar, puxa, entendi, gostei, era o que eu esperava, atende às minhas expectativas, então o que que você precisa agora? Você já tem o teu curso, você gosta de tecnologia, entendeu para que lado você quer seguir com a tua carreira, né? E que caminho você quer seguir? Então, o próximo passo é a escolha de uma faculdade. E aqui eu trago para vocês alguns itens super importantes nessa escolha de uma faculdade. Porque pode te fazer toda a diferença. Avalie a reputação dessa faculdade, né? Pesquise sobre a reputação por avaliações de ex-alunos, avaliações em sites especializados como o do MEC. Verifique o desempenho desta faculdade em rankings e indicadores de qualidade. Analise a grade curricular. A grade curricular do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas tem disciplinas de tendência de mercado? Ela evoluiu? Ela está, digamos assim, atualizada nessas tendências? Em termos de disciplinas que vão ser super relevantes para a sua formação. Então, analise a grade curricular. Várias faculdades colocam os objetivos do curso, o mercado de trabalho, a área de atuação, e colocam também qual seria a sua grade curricular, ou seja, a relação das suas disciplinas. Então, avalie com cuidado essa lista de disciplinas. Considere a infraestrutura da faculdade, a qualidade dos laboratórios, como é a biblioteca, como é a questão de todos os recursos, enfim, disponíveis para o aluno, o que a faculdade te oferece. Verifique a qualificação do corpo docente, um tema super importante, são mestres, são doutores, têm experiência na área de titulação, né? E a sua formação acadêmica qual é? Então, super importante, item de um peso muito relevante.
Avalie as oportunidades de estágio e de emprego, verifique se a faculdade ela possui empresas e projetos de extensão que podem te comunicar com o mercado de trabalho. Considere a localização e acessibilidade, temas importantes hoje em dia. Verifique a oferta de serviços e atividades extracurriculares, palestras, intercâmbios, projetos de inovação, projetos que a faculdade te disponibiliza, atividades, né? Programas de empreendedorismo, de inovação. Então, esses são itens importantes para você escolher uma boa faculdade. Aqui, tomando um pouco o que eu falei anteriormente sobre o teu sucesso na carreira e o seu sucesso, como que você... um dos itens que nós falamos ali foi muito de você buscar essa atualização constante, essa atualização tecnológica constante. Então, eu coloquei aqui, acompanhe a sua carreira, acompanhe o mercado. O curso de análise e desenvolvimento de sistemas é um dos cursos da área de tecnologia e ele também requer um cuidado quanto à carreira, quanto ao mercado de trabalho, certificações. De repente, na sua formação de base, você gostou de linguagens de programação, de trabalhar com linguagens de programação, de segurança da informação, do próprio banco de dados. Ah, tem certificação? Como que eu posso trabalhar? Aqui mesmo, na segunda, nesse segundo item de certificação, diz ali, né, as 5 melhores certificações em segurança da informação. Então, busque saber o meu... o foco que eu quero dar para a minha carreira, tem alguma certificação que eu poderia me atualizar? A certificação, ele é um item que pode te dar um salário muito atrativo na sua carreira e pode te dar um pulo, um salto alto na sua carreira, porque poucas pessoas são certificadas, requer um estudo seu, requer organização, tempo, né? Requer uma dedicação. Então, as certificações, os profissionais certificados têm salários atrativos. Então, verifique isso, se preocupe em verificar isso. Infraestrutura. Ah, mas eu gostei de desenvolver software, eu vou ficar mais focado agora de início em conhecer linguagens de programação. Mas mesmo no desenvolvimento de software, você tem que saber o que está acontecendo em termos de infraestrutura. O teu software, ele vai ter que ser executado um mobile, é um dispositivo móvel, é um desktop, é um grande computador. Então, você precisa entender também que a tecnologia tudo está entrelaçado. Então, quando eu desenvolvo um software, eu tenho que me preocupar se ele vai rodar, o que ele precisa, quanto de memória. Então, tudo isso está ligado à questão de infraestrutura. Acompanhe também temas de gestão, como as equipes estão melhorando a sua performance, como é a gestão de equipes de teste, de desenvolvimento de software, equipes de manutenção de sistemas, como elas funcionam, quais são os cases de sucesso em equipes assim, que tipo de liderança administrativa, participativa, né? Quais são os métodos de liderança. Então, assim, se preocupe com essa questão de gestão, porque, como eu disse, à medida que a sua carreira vai avançando, você também tem que estar preocupado na tua capacidade de liderança e de gerenciamento. Acompanhe a segurança da informação é um dos temas também super importantes no dia de hoje, onde nós temos muitos vazamentos de informação, cuidado das empresas e na proteção de dados, existem normas, né? Normas que regem essa questão de segurança da informação. Então, segurança é um tema que você tem que ter no seu radar, como o que está acontecendo no mercado e no próprio desenvolvimento de sistemas. Ah, eu sou de infraestrutura, mas o que eu tenho que, então, proporcionar à equipe de desenvolvimento em termos de infraestrutura para que eles possam ser assertivos no desenvolvimento de softwares? Ah, o que tem de infraestrutura nova no mercado? O que nós poderíamos adquirir? Temos muitos softwares, né, open source, que são grátis. Que tipo de infra eles
podem ser executados e vice-versa. Então, aqui eu coloquei temas assim para que despertem em você que uma carreira, quando a gente inicia uma carreira, principalmente análise e desenvolvimento de sistemas, é uma carreira que você tem um leque muito grande de oportunidades, mas você tem que acompanhar o mercado, tem que ter aquele perfil inovador que nós falamos anteriormente. E todas essas reportagens eu trouxe então da fonte, né? Coloquei a fonte Profissionais TI. Você pode buscar fóruns na internet, grupos de trabalho. De repente, essa é uma revista tecnológica que eu gosto bastante, por isso trouxe aqui para vocês um exemplo. Ela só é dedicada a entender o que está acontecendo no mercado, lançar artigos importantes, artigos de todas essas áreas, né? Então, assim, busque você seguir uma revista tecnológica, algo que te dê respaldo para que essa tua carreira seja de sucesso. E bom, pessoal, agora eu gostaria de entrar então assim, o que que é Sensupeg? Qual é a nossa metodologia, a nossa grade curricular que casa então com essa sua vontade, com o seu desejo, com todas as suas expectativas de fazer um curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Vou dar alguns diferenciais importantes da nossa faculdade para que você possa escolher uma boa faculdade. Começando, né, pela nossa grade curricular, que é um dos itens que eu comentei com vocês, que é super importante que você tenha em mente quando escolhe uma boa faculdade, você tenha disciplinas de formação de base e disciplinas de formação específica que sejam de acordo com o mercado de trabalho. Então, aqui, por exemplo, dando alguns exemplos, né, metodologia de gestão de projetos com metodologias ágeis, que é uma metodologia muito atual, muito que as pessoas ainda estão, muitos ainda não conhecem, mas já é uma metodologia que vem vencendo, vamos dizer assim, os resultados esperados de um projeto e com uma dinâmica de trabalho muito interessante. Por exemplo, desenvolvimento para dispositivos móveis, né? Conhecer uma linguagem de programação como Python, por exemplo. Tudo isso traz para você temas de mercado, próprio testes de software, inteligência artificial, como eu integro todas essas aplicações. Aqui você veja que nas de base você vai ter banco de dados relacional, fundamentos das redes de computadores, segurança em sistemas, engenharia de software, que vai te dar toda essa questão de gerenciamento de projetos de desenvolvimento, próprio empreendedorismo e inovação, o pensamento computacional que eu te mencionei anteriormente, interação humano-computador, como que eu devo construir softwares. Hoje nós temos uma questão de acessibilidade super importante, então, para que idade para que idade é esse software, que cuidados que eu tenho que ter, de que forma que um software bem interativo. Então, aqui está a nossa grade curricular de análise e desenvolvimento de sistemas. Falando um pouquinho da nossa metodologia, você vai ter mensalmente uma disciplina por mês com várias unidades de aprendizagem. Então, você vai ter entre 10 a 15, digamos, no mínimo 10 ou no máximo 15. Muitas vezes, algumas disciplinas podem ultrapassar de 15 unidades de aprendizagem. Essas unidades de aprendizagem é uma sequência lógica de temas dentro daquela disciplina que você vai avançando em conhecimento até que ao final do mês, na última semana do mês, você vai fazer a sua prova individual online. Veja, esta dinâmica mensal de uma disciplina por mês, entre 10 a 15 unidades de aprendizagem. Mesmo sendo um curso à distância, você precisa entender que ele requer uma organização muito importante da sua parte, porque, poxa, se eu tenho 3 semanas para estudar as 12 unidades de aprendizagem, então eu tenho que estudar 4 unidades por semana, para que eu possa chegar na última semana e me dedicar para a prova online.
Então, você precisa ter toda uma organização. Pode ser que um assunto que você pule, uma unidade de aprendizagem que você não faça, isso venha te prejudicar, porque todas as unidades de aprendizagem, elas se relacionam e formam aquela disciplina, formam os conceitos que você tem que levar daquela disciplina. E claro, para que isso aconteça e para a gente te ajudar ainda mais, existe um momento review, que é uma hora de você fixar o conhecimento. O professor vai te dar, então, alguns temas que você viu ao longo de cada unidade de aprendizagem, temas de destaque, temas importantes daquela disciplina, e você vai, então, de forma descritiva, você vai fazer um resumo, uma síntese daquele tema, com as tuas próprias palavras, com o teu próprio entendimento daquilo que você entendeu em termos de conceito. Este momento de review é uma preparação, é uma ajuda que te prepara para que você possa fazer, então, com mais tranquilidade a prova online. E, claro, mensalmente e semestralmente, a gente está avaliando o seu desempenho. O professor está, então, olhando a sua barra de progresso, quais unidades você já fez, os exercícios, qual é o seu desempenho em termos de exercício, qual foram os resultados, né, do seu aprendizado. Isso vai refletir nos teus exercícios, na prática. Então, semestralmente também, mensalmente, nós estamos avaliando o teu desempenho através da tua barra de progresso e da tua performance. Além disso, você vai ter semestralmente os projetos que a gente chama de projeto PIPA, Projeto Inovador Profissional de Aprendizagem. Este projeto ocorre de forma semestral e você vai tomar um tema, vamos dizer assim, você vai criar mini projetos escolhendo um determinado tema dentro da tecnologia em que você vai poder praticar, tendo a consultoria de um professor de projetos, né, dos projetos PIPA, sendo acompanhado por um professor específico para esses projetos, você vai poder praticar esses conhecimentos. Ah, puxa, eu gostei de tal tema, gostaria de desenvolver esse semestre um projetinho, um mini projeto neste tema. Então, é um momento em que você vai poder também praticar esses conhecimentos, além dos nossos laboratórios virtuais, que ao longo de cada unidade de aprendizagem, e dependendo do tema, você vai poder acessar os laboratórios virtuais e também praticar esses conhecimentos. Bom, como estratégia de aprendizagem, cada unidade de uma disciplina vai ter uma introdução, vai ter daquele tema, né? Vai ter um desafio que vai te remeter, vai te provocar numa situação real sobre aquele assunto da disciplina, em que você já vai começar a pensar, a desenvolver esse teu pensamento crítico, essa análise, essa questão de análise, e é um desafio onde você vai tentar chegar ao resultado. E assim começam as nossas unidades, sempre muito práticas, muito questionadoras. Depois você vai ter um infográfico, o infográfico traz muitos conceitos e de forma gráfica que te ajuda a assimilar conhecimento, o próprio conteúdo do livro, dicas do professor, os próprios exercícios, e o Na Prática e Saiba Mais você vai poder trabalhar com artigos, ler situações, cases do mundo real, do mercado, e que isso vai, então, consolidar aquele conhecimento sobre aquela disciplina em questão. Bem, pessoal, e aqui, né, você vai dizer, puxa, gostei, mas nós temos ainda os diferenciais da nossa faculdade. São importantes para que você compare e possa observar laboratórios virtuais em que você vai estudar, né, unidades de aprendizagem conceitos que você vai utilizar a unidade de aprendizagem para estudar e vai praticar nos nossos laboratórios virtuais.
Os próprios projetos PIPA que eu mencionei são semestrais, são projetos de extensão em que te colocam numa situação de mercado, você pode estudar uma situação real, você pode estudar sobre um tema relevante para sua carreira, então você pode, são mini projetos que vão te ajudar a praticar esses conhecimentos. Você vai ter uma aula semanal com o professor ao vivo, não é uma questão de que você simplesmente tem um professor ali para tirar as suas dúvidas por meio de mensagens ou de um 0800 ou não, você vai ter uma aula semanal com o professor ao vivo, em que você, uma vez que tenha absorvido já aquele conhecimento, daquelas, vamos supor, desta semana são 4 unidades de aprendizagem. Puxa, já estudei, então vou para a aula com o professor ao vivo. Vou para aquela aula para praticar, para discutir, para entender um pouco mais a fundo, para tirar dúvidas. Então, você vai ter à tua disposição uma aula semanal com 4 horas de aula com o professor. E ali, se você, para você tirar o maior proveito, eu sempre digo, você deve, então, vir com esse conteúdo já estudado, para que você realmente aproveite o professor, aproveite a experiência do professor naquele assunto. Também vai ter o acompanhamento individual, como eu já mencionei, o acompanhamento individual de desempenho do seu aproveitamento, do tempo de acesso e de permanência na plataforma. As atividades extracurriculares, como eu te comentei, e você vai, além de ter a aula semanal com o professor ao vivo, também um tutor GSA, que nós chamamos de gestor do sucesso acadêmico, que é um gestor, é uma figura em que você vai, daí sim, ligar, deixar mensagem, conversar, e ele vai te tirar dúvidas, pode ser financeiras, administrativas, pode ser do sistema, como você acessa determinado alguma dificuldade que você tenha na plataforma. Então, você vai ter um gestor do sucesso acadêmico para que você possa sentar, estudar, que o ambiente flua, que você consiga navegar tranquilamente pelo ambiente e que você tenha, então, a aula semanal com o professor ao vivo para que você possa, então, se dedicar a tirar dúvidas e questões. E esse é o nosso diferencial, né? O nosso diferencial senso PEG, nosso jeito de ser, sempre muito afetivo, muito colaborativo. Nós somos muito entusiastas da tecnologia, né? A faculdade é uma precursora no uso da tecnologia. Você vai estar usando a tecnologia para estudar, e nós esperamos por você aqui no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Agradeço a oportunidade.